Eu já tive momentos na minha vida em que parecia que tudo havia parado ao meu redor. Parecia que Deus não me ouvia, não me via. Parecia que o meu sentido e propósito na vida estavam desconectados. Não tinha uma direção, uma clareza para onde estava indo e o que estava fazendo. Você já se sentiu assim também, confusa, perdida, sem uma direção? Eu quero te dizer que talvez esse momento de pausa, esse momento difícil que você está passando pode ser o capítulo mais curador que Deus está escrevendo na sua história. Se você já se sentiu assim ou está se sentindo assim, fica comigo pelos próximos minutos nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre chamado, propósito, sobre cura na nossa história. Vamos lá? Bom dia, mulheres reais. Hoje eu quero falar sobre a vida de Moisés. Nós vamos analisar as 3 grandes fases que ele viveu na vida dele, que levaram ele por um processo de cura e de libertação interna antes de se tornar o grande libertador que ele foi. Ninguém liberta alguém se não for liberto antes. Ninguém cura alguém se não for curado antes. Então hoje pega a sua Bíblia, tá? E vamos juntas mergulhar na história de Moisés, que sempre tem muito a nos ensinar, sempre tem muito para ministrar o nosso coração. E eu tenho certeza, Deus ele nunca deixou uma história estar aqui nesse livro se ela não produzisse cura e transformação na nossa vida. E a história de Moisés pode ser também como a sua história, uma grande história de superação, de milagres e de presença de Deus. Amém? Se você crê nisso, já deixe seu like aqui nesse vídeo como forma de eu creio, Dani, eu creio que a minha vida vai ser um grande testemunho para o Senhor e para as pessoas. Então nós vamos falar agora da primeira fase da vida de Moisés. Você vai encontrar lá no livro de Êxodo 2, do 1 ao 11. Então a primeira grande parte da história de Moisés, como você lembra, ele nasceu num período onde as crianças, os meninos que nasciam eram mortos. E a mãe dele consegue guardar ele, esconder ele por 3 meses. Mas depois disso a criança começa a crescer, começa a ficar muito visível e ela não tem mais como escondê-lo, então ela tem um plano de abandonar, entre aspas, ele, coloca ele num cesto em pleno rio Nilo e Deus é com ela, com sabedoria que ela teve, a maneira que ela teve para salvar o filho, porque eu creio que aquela mulher, ela já sentia como mãe que aquele filho cumpriria um grande propósito. Então, ela com a direção de Deus ali deixa o filho no Nilo. Miriam, que é sua irmã, vai cuidando da criança de longe, até que a filha de Faraó recolhe o menino, pega o menino como filho, adota o menino, mas não tendo como amamentá-lo, pede para a irmã procurar uma hebreia. A irmã procura a hebreia, que é a própria Joquebede, que cuida Moisés durante um grande período ali da vida dele, até ele desmamar, e depois que é desmamado, ela entrega ele de vez para viver no palácio. Então, esse é o contexto inicial da vida de Moisés, e ele não sabia de tudo isso, apesar da mãe dele poder ter criado ele, dado todo amor e carinho, ele não sabia a verdadeira identidade daquela mãe, não poderia saber, porque senão ele seria morto. Então, imagina a dor daquela mãe, mas imagine Moisés crescendo nesses 2 mundos, sendo criado com amor e carinho pela própria mãe sem saber que era, achando que ele era filho da filha de Faraó. Então ele cresceu assim com essa ambiguidade na sua identidade. Ele pertencia ao palácio, era criado como um futuro faraó, porque ele estava sendo preparado para isso, e naquela cultura um faraó era como se fosse um deus. Então ele é criado nessa cultura,
mas ele não se encaixava. Ao mesmo tempo, ele tinha todo o amor e carinho do povo hebreu, criado por Joquebede, alguns princípios, eu creio, de Deus, ela passou para ele, mas ele também não se encaixava lá. Ele tinha sido rejeitado, de certa forma, porque ele não pôde viver aquilo que, no lugar que Deus colocou ele para nascer. Então, assim, ele cresceu com essa história, você foi achado num cesto, você foi achado no Nilo, e eu te peguei. Então, imagine a dor dentro dessa pessoa. E talvez essa seja uma dor sua também. Talvez você tenha uma história assim, eu não sei. Talvez você tenha alguma questão ainda de identidade para ser resolvida, que você até sabe que é amada, mas você não se encaixa, você não se sente pertencente à família, ao ambiente que você está. E quantas coisas da nossa história lá no passado, lá quando nós somos crianças, nós carregamos na fase adulta e nos impede de nos conectar, de pertencer a um lugar, de pertencer a uma família, porque nós ainda estamos feridas com aquela fase lá. Então essa foi a primeira fase de Moisés, e a Bíblia fala lá em Êxodo 2:11 que depois de grande ele saiu para ver os seus irmãos hebreus. Eu creio que nesse momento Moisés de alguma forma descobriu que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E quando naquela crise de identidade depois de adulto, olha, eu não sou egípcio, eu sou hebreu, então vou lá ver os meus irmãos, e ele viu que o povo hebreu estava sendo maltratado, estava sendo escravizado, e um egípcio estava tratando mal o seu irmão. E aí, quando ele vê aquilo, o coração dele se enche da injustiça que estava acontecendo, ele se sente injustiçado por aquele hebreu. Então, com as próprias mãos, ele vai lá e ele mata o egípcio, enterra o egípcio na areia, e ele pensa que ninguém viu. Só que alguns homens viram, falaram a Faraó, e aí Faraó então tenta, diz que vai matar Moisés. Faraó diz, olha, eu vou matar Moisés, e ele fica com medo, e o que ele faz? Ele foge. Então assim, quando Moisés ele toma essa atitude de matar o egípcio, creio eu, que ele tem um primeiro encontro com o propósito dele. O propósito pelo qual Deus criou, gerou ele no ventre da mãe dele, era para ser um libertador do povo de Israel, para libertar o povo hebreu. Mas ele não sabia disso, ele cresceu naquela ambiguidade de identidade. E quando ele se depara com a sua verdadeira filiação ali, a sua origem hebreia, ele se enche com esse senso de justiça, e ele age pelas próprias mãos para libertar o povo. E ali ele tem esse encontro com o seu propósito, mas ainda ele não consegue entender esse propósito, porque ele ainda não foi curado e liberto. E assim acontece na nossa vida. Em alguns momentos nós nos deparamos com vislumbres, com a essência do nosso propósito em Deus. Mas por que nós não realizamos? Porque ainda não curamos feridas e traumas e não nos libertamos daquilo que precisávamos lá do nosso passado. Então Moisés mata o homem, e diante da ameaça de Faraó, que vai matar ele, ele foge para o deserto de Midian. E nessa ocasião, quando ele mata o homem, ele já tem seus 40 anos de idade. Quando ele vai para Midian, ele fica mais 40 anos, e é a segunda fase da vida de Moisés. Porque às vezes nós crescemos num período que parece que Deus não nos vê, que Deus não está, sei lá, que as coisas não estão fluindo, que a gente nem entende bem quem a gente é. Aí então a gente descobre, olha, eu sou um filho de Deus, então agora vai acontecer, então agora tudo vai mudar. Só que de repente a gente age pela força do nosso braço, a gente recebe uma ameaça, não necessariamente de um faraó que quer nos matar, mas espiritualmente falando, vem o peso, a sobrecarga emocional, espiritual sobre nós, e a vontade que dá é de fugir. E foi o que Moisés fez, e talvez você já tenha fugido muitas vezes. Talvez você já tenha ido para um lugar se refugiar, e Midian significa isso, o lugar do confronto, o lugar do anonimato, o lugar onde você vai ficar ali escondido, um hiato na sua história. E Moisés
ficou 40 anos em Midian cuidando de ovelhas. Lá ele casou, ele teve filhos, ele construiu família. Então aquele homem poderoso, que até os seus primeiros 40 anos foi criado para ser um Deus, de repente vai para um deserto apacentar ovelhas, se submeteu a um sogro que o discipulou, que o cuidou e que foi, para mim, a primeira figura paterna realmente na vida de Moisés. Porque ele tinha Faraó, mas era como um Deus, era muito distante de ser um pai naquela época ali, da maneira que era. E a Bíblia não menciona sobre o pai de Moisés, então acho que aqui é uma pista para nós, para sinalizar que sim, Moisés cresceu com uma falta de paternidade muito grande. Ele tinha duas mães, mas ele não tinha um pai presente. Mas quando ele então tem Jetro como seu sogro, Jetro é como um pai para ele. Ele ensina muitas coisas a Moisés. Enfim, então ele fica lá esses 40 anos. Até que um dia ele está lá fazendo aquilo que é trivial, aquilo que é normal, que é ordinário. Ele vai levar as ovelhas para pastar, né, no campo, atrás do Monte Horebe, e de repente ele olha e vê uma sarça ardendo, uma planta que se queimava, mas não se consumia. E ele olha que impressionante, ele chega ali e Deus fala com ele. E essa parte, essa história está lá em Gênesis 3, que é tremenda. Eu digo para você, leia ela completamente ali, com calma. Isso tem a ver com a nossa história também, porque Deus, ele usa coisas diferentes para nos atrair. Talvez você está lá trocando as fraldas do bebê, lavando a louça, lavando roupa, arrumando a cama, cuidando dos filhos, fazendo o tema das crianças e de repente você vê algo. O Senhor te chama, o Senhor te atrai, Ele chama o teu coração e Ele diz, vem cá. E aí você entra naquele lugar onde Ele está te chamando e Ele fala com você. E o Senhor chamou Moisés pelo nome. Na segunda fase da vida de Moisés, aquela fase sem sal, parece, que está fazendo aquelas coisas básicas, foi ali que o chamado revelador do Senhor se apareceu a Moisés. E eu tenho certeza que é no seu ordinário, é no seu simples, no seu anonimato, é ali que o Senhor vai te chamar, é ali onde ninguém vê, na louça que você está lavando, no cuidado da sua casa, no seu trabalho, ali o Senhor vai te chamar. Então o Senhor chama Moisés, chama pelo nome. E quando ele fala para o Senhor, logo o Senhor diz para ele, eu tenho um plano, eu ouvi o clamor dos meus filhos lá, que estão sofrendo no Egito, e eu tenho um plano, você vai ser o libertador, você vai voltar ao Egito e vai libertar o povo e vai vir me adorar nesse monte. E Moisés diz, Senhor, não, mas o Senhor não sabe quem sou eu sou para fazer isso, quem sou eu para fazer isso? Quando, eu acho tão interessante que nesse momento, quando Deus fala com Moisés, a crise toda de identidade dele vem à tona. E toda vez que Deus nos coloca uma missão grande diante das nossas mãos, toda vez que Deus coloca uma grande missão nas nossas mãos, pode ser você ser uma mãe, de repente você descobre uma gravidez, de repente você descobre agora, eu vou casar, eu vou ser esposa, como é que vai ser? De repente o Senhor te chama para liderar um ministério, para liderar uma célula, para ganhar pessoas, para falar em público. E você vai dizer, quem sou eu, Senhor? Eu sou tão pequena, porque a crise da sua identidade, ela vem à tona. Você acha que não vai dar conta, e Moisés achou tudo isso, só que é tão lindo, tão interessante que Deus, ele não ficou assim, Moisés, não, você é forte. Não, Moisés, você vai conseguir. Não. Deus não deu nem conversa para Moisés. Deus só falou assim para ele, olha, eu sou contigo. Certamente eu vou estar contigo. E você vai dizer que o Senhor te enviou. O eu sou te enviou. Aliás, Deus falou mais para ele. Deus falou assim, eu sou o teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sabe, Deus curou exatamente a ferida que ele tinha. Deus disse, você não teve uma figura paterna, mas agora você vai ter. E eu vou estar sempre contigo. Você vai dizer que foi eu, o eu sou que te enviou. Que tremendo, né?
Deus não entra na nossa lamúria, na nossa crise existencial. Deus simplesmente diz, não é sobre as tuas dores, as tuas feridas, mas é sobre quem eu te chamei para ser. E eu te chamei para libertar esse povo. E Ele pode estar te dizendo hoje, eu te chamei para cumprir essa grande missão. Eu te chamei para ser mãe, eu te chamei para ser a mulher sábia da tua casa. O que é que Deus está falando para ti hoje? Que você tem medo, mas você precisa confiar que o eu sou está te enviando. O que Deus está te falando? O que Ele está te enviando hoje? E essa foi a segunda fase da vida de Moisés. Então ele ainda conversa com Deus, dizendo que é duro de lábios, que precisa de alguém. E Deus então diz, olha, eu vou enviar Arão, seu irmão. Mas acaba que, no final das contas, quem mais fala é Moisés. E sabe que eu aprendo com isso, que quando nós nos dispomos a ir no processo, o Senhor vai nos curando. A gente sempre vai pensar que não vamos dar conta, que não vamos ser suficiente, que nós não somos capazes, mas no processo, enquanto nós vamos vivendo em obediência, o Senhor vai nos capacitando. Então aqui, mulher, tira da tua cabeça aquela ideia de que você vai estar pronta, que você vai estar preparada, que você vai estar sabendo de tudo e aí você vai fazer. Não existe. Não existe isso. Então, siga cumprindo o propósito e enquanto você vai vivendo esse propósito, o Senhor vai te capacitando. E o Senhor, então, envia Moisés novamente para o Egito e essa é a terceira fase da vida de Moisés. Ali acontecem muitas coisas, ele fala com o povo, fala com o faraó. O faraó endurece o coração, Deus usa ele para fazer milagres, até que então eles passam pela Páscoa, que é a festa da libertação. Então Moisés volta lá no seu lugar de trauma, no seu lugar de dor, para quê? Para ser liberto. Ele não estava apenas libertando o povo, não, mas ele estava também sendo liberto. E quando eles são libertos, todo o povo é liberto, vai para o deserto novamente, em busca da terra prometida. E olha que interessante, o propósito de Moisés não era a terra prometida. O propósito de Moisés era libertar o povo e experimentar da real presença de Deus. Deus havia prometido lá para Abraão uma terra que manava leite e mel. Abraão e todos os seus descendentes que foram vindo tinham essa promessa, inclusive o povo hebreu, mas Deus ele tinha mais para Moisés. Ele tinha, e ali ilustra muito a nossa vida, é o que Deus tem para nós, que é muito mais do que promessas. O Senhor tem para nós uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento. E nessa terceira fase da vida de Moisés, eu acho a mais tremenda de todas, porque ele está no deserto, ele está vendo milagres, maravilhas, mas não é isso que atrai o coração dele. O que atrai o coração dele é o relacionamento que ele tem. E a Bíblia diz lá em Êxodo 33 que o Senhor falava com Moisés face a face, assim como quem fala com um amigo. Moisés, ele toda vez que entrava na tenda do encontro, a glória de Deus descia naquele lugar e o rosto dele ficava resplandecente. Quando ele saía dali, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque ele amava, ele era apaixonado, ele temia o Senhor e ele amava a presença. Moisés viu muitos milagres. O povo viu muitos milagres. O povo era muito reclamador, você sabe a história. Mas Moisés se refugiava na presença de Deus. O que dá para nós tirarmos de aprendizado com isso para a nossa vida? Talvez você está ainda cumprindo o seu propósito de levar a sua família a algum ponto. Talvez você está aí criando seus filhos, educando eles nos caminhos do Senhor e você tem essa missão. E muitas vezes é difícil, muitas vezes tem murmuração, muitas vezes tem problemas, tem dificuldades, os milagres acontecem, ok, mas nós nos sobrecarregamos. E Moisés, ele tirava essa sobrecarga na presença de Deus. Era na presença de Deus que todos os seus problemas eram resolvidos. Por que, mulher, que você não busca a presença de Deus como solução para os seus problemas? Porque você negocia esse momento, esse tempo tão precioso com Deus.
Eu quero te encorajar com essa história de Moisés a voltar para o seu secreto, a voltar para a sua tenda do encontro, a ter esse tempo com Deus, e você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Essa terceira fase da vida de Moisés, o deserto, ele descobriu que muito mais que uma promessa, muito mais que a terra prometida, que tinha prosperidade, a melhor coisa, a promessa de Deus, a maior de todas as promessas, não era um lugar, mas era uma pessoa, era a presença do próprio Deus. Então, Moisés passa por inúmeras situações até que chega um dia que Deus diz assim, ó, vai, cheguem na terra prometida, eu vou enviar anjos e eu vou facilitar o caminho para vocês. Vocês cheguem lá, mas eu não vou com vocês porque esse povo é muito obstinado e eu estou cansado desse povo. Moisés diz para Deus, não, Senhor, não, eu não vou sair daqui sem a tua presença. Não me faça sair desse lugar sem a tua presença. O Senhor me chamou e agora o Senhor não vai comigo, não. Eu quero a tua presença. Será que você também poderia fazer essa escolha? Se Deus te permitisse, olha, eu vou te dar tudo que você precisa, tudo que você quer materialmente falando, todo o sucesso que você procura, tá aí. Só que eu não vou contigo. Você também escolheria a presença em vez das bênçãos? Moisés teve esse caráter. E eu quero compartilhar contigo essa história em 3 fases, para que você entenda que muito mais do que cumprir um propósito onde as pessoas vão te aplaudir, onde você vai ser admirada, muito mais do que isso. O propósito da sua vida é se relacionar intimamente com o seu Pai, que é Deus. É ter o desfrute da sua presença, a sua amizade. Podemos, será, fazer uma oração? Podemos colocar isso em oração? Deixe seu nome aqui que eu quero orar por ti, porque eu tenho gerado há algum tempo isso no meu coração. Eu quero ser amiga do Senhor. Eu quero ser íntima do Senhor. Eu quero mergulhar na presença dele. Se você quer também, eu vou orar por você, porque Deus vai te atrair, o seu coração vai queimar de temor e amor por esse Deus. Eu quero orar, porque se isso acontecer na sua vida, tá tudo ganho. O resto todo vem, não precisa a gente se preocupar. Essa é a melhor parte de todas. E eu queria deixar esse vídeo aqui para você, essa mensagem de cura, de libertação e de propósito. Você só vai viver o seu real propósito quando você for curada, liberta, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo falou contigo, me conta aqui. Esse vídeo falou contigo? Então, deixa o seu like e compartilha com mais mulheres que precisam receber esse toque, essa direção do Senhor, que o Senhor possa falar com você e com outras mulheres através desse vídeo. Me ajuda compartilhando e assim nós vamos alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.